dois estavam caminhando juntos. E aí, Isaac olha para Abraão e diz assim: pai, tem um fogo aí, tem um cutelo, eu estou carregando a lenha. Mas cadê o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Cadê o cordeiro para o sacrifício? Essa para mim foi a pergunta mais difícil para Abraão. Eu imagino que Abraão engoliu seco. Mas olha a resposta de fé que Abraão dá para Isaac. Ele diz: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si. E um pastor batista chamado Charles Stanley, e ele dizia assim: a nossa fé não é verdadeiramente testada até que Deus nos peça para suportar aquilo que parece ser insuportável. Preste atenção, eu vou ler de novo. A nossa fé não é verdadeiramente testada até que Deus nos peça para suportar aquilo que parece ser insuportável e para esperar aquilo que parece ser impossível. É tão bonito a gente falar, né? Eu creio no Deus dos impossíveis. É tão bonito a gente cantar: o Deus do impossível não desistiu de mim, sua graça me sustenta. É tão bonito a gente cantar isso. Mas isso aqui que esse pastor dizia é a verdade da vida de todo cristão. A nossa fé não é verdadeiramente testada antes de Deus pedir que a gente de fato suporte aquilo que parece ser insuportável. A nossa fé não é verdadeiramente testada sem que Deus peça para a gente esperar aquilo que parece ser impossível. É assim que Deus nos prova, é assim que Deus nos fortalece na fé. É trazendo sobre nós essas provações muitas vezes. Versículo 9 e 12. Porque por crer na providência de Deus, então, Abraão faz tudo aquilo que ele precisava fazer. Ele vai, edifica o altar, coloca a lenha sobre o altar, amarra Isaac e coloca Isaac sobre o altar. E Isaac não reclamou, não disse nada. Pensa aí. Abraão já com mais de 100 anos. Você acha que se Isaac tirasse um carreirão ali, Abraão ia conseguir alcançar ele jamais? Menino novo, ia sair pedalando. Não. Ele também aprendeu a obediência com o pai. E ele então, Abraão amarra Isaac, coloca Isaac sobre a lenha no altar. E Abraão, de fato, pega o cutelo, e quando ele está para sacrificar o filho, num momento crucial, Deus então fala com Abraão para não fazer nada contra o menino. E Deus então prepara ali um cordeiro que seria o substituto no sacrifício. Aqui a gente já começa a olhar para esse texto de uma outra maneira. Porque, preste atenção, não deixou de existir um sacrifício. Foi necessário que houvesse um sacrifício. Deus não disse para Abraão assim: Abraão, deixa para lá, esquece. Não precisa não, pode voltar, você e o menino. Ele providenciou o cordeiro que seria sacrificado no lugar de Isaac. Ele providenciou que aquilo que ele determinou que acontecesse, acontecesse de fato. Então houve um sacrifício, houve um holocausto, mas Deus colocou um substituto no lugar. E aqui nós podemos olhar para essa história numa janela totalmente diferente, porque quando nós olhamos para essa história aqui, agora não mais nós focamos na história de Abraão, mas nós focamos na história desse Deus que amou os seus filhos de tal maneira que providenciou um cordeiro para o holocausto. Por quê? Porque era necessário que houvesse derramamento de sangue,
Ele enviou seu Filho, seu único Filho, a quem Ele ama. Ele enviou como sacrifício em nosso lugar. O Cordeiro de Deus, como Jesus é muitas vezes chamado na Bíblia. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro foi sacrificado. E esse Cordeiro que foi sacrificado na história de Abraão aponta para Jesus, que foi sacrificado na cruz do Calvário em nosso lugar. Agora, lembra da pergunta de Isaac para Abraão? Meu pai, onde está o Cordeiro? O evangelista João, no capítulo 1, versículo número 29, vai responder. Quando ele está batizando, Jesus vem e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Diz o comentarista aqui. Então, Jesus é esse Cordeiro que é o nosso substituto, que morreu no nosso lugar. Assim como aquele Cordeiro que Deus providenciou para morrer no lugar de Isaac, Ele providenciou Jesus para morrer no nosso lugar, para pagar os nossos pecados, nos limpar, nos purificar de todo pecado. Agora, se você falar só isso que aponta nessa história, não. Preste atenção. Deus mandou que Abraão fosse a um outro lugar. E Deus disse para ele ir num lugar, e esse monte era um monte Moriá. Preste atenção na geografia do lugar. Porque foi nesse monte Moriá, naquela região ali, é que se estabeleceu a Jerusalém. Foi nesse monte Moriá que Salomão edificou o templo. E tem muito significado para o povo cristão. Templo, onde o Senhor é cultuado. Agora, nessa mesma região, próximo ao Monte Moriá, está o Gólgota, aonde Jesus foi sacrificado. Então não é uma mera coincidência aqui, Deus. Essa história de Abraão, toda essa história da aprovação de Abraão, aponta para Deus como o Pai que nos ama, aponta para Jesus que é o nosso substituto, aponta para esse amor de Deus por nós, ao ponto de enviar o seu Filho para pagar o preço pelos nossos pecados. Essa aqui é a história do amor de Deus por nós, é a história da nossa salvação. Esse amor de Deus é tão grande que Ele enviou o seu Filho unigênito para assumir o nosso lugar. E esse sacrifício de Jesus na cruz cumpre as exigências de Deus. Então, queridos, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos ter sempre essa visão. O que essa história está me ensinando? Não é apenas a história de Abraão, mas essa história que está ensinando a história do povo de Deus e de como que Deus salvou o seu povo. Como que Deus salvou a mim e a você, como Ele nos salva. Os seus olhos estão diante do Senhor nessa hora. Pai amado, nós rendemos graças ao Senhor mais uma vez. Ao observar aqui, Senhor, poder meditar nessa história, que a Tua palavra nos conta a respeito do Teu servo Abraão. Como foi grande a fé do Teu servo, Pai. E por isso nós somos animados a chegar diante do Senhor e pedir: Pai, aumenta-nos a fé, fortalece-nos a fé. Senhor, mas nós podemos observar aqui também como é grande o Teu amor por nós, ao ponto de entregar o Seu Filho, Jesus, que pagou um alto preço pelos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Esse amor do Senhor nos constrange, porque nós sabemos que somos falhos, somos pecadores. Senhor, mas nós viemos aqui diante de Ti pedir: perdoa-nos, ó Pai. Lava o nosso coração, a nossa mente, nos ensina, Senhor, a pensar nas coisas lá do alto. Nos ensina, ó Deus, a viver de acordo com a Tua palavra, os princípios da Tua palavra.
Pai amado, principalmente nos ensina, nos dê sabedoria para termos o discernimento, Senhor, de identificar na nossa vida as tentações que o inimigo lança contra nós, para que estejamos em todo o tempo, ó Deus, atentos como filhos da luz, para não pecarmos contra o Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, esteja sempre guardada na nossa mente, no nosso coração, nos nossos lábios, Senhor, para que não venhamos pecar contra Ti, mas para que possamos em todo o tempo, ó Deus, louvar, bendizer o Teu santo nome e falar do amor do Senhor para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. E que essa palavra do Senhor, ó Deus, seja aplicada ao nosso coração. Que possamos sair daqui, ó Deus, fortalecidos na nossa fé. Que possamos sair daqui, ó Deus, sabendo que precisamos obedecer ao Senhor, sem questionar, sem duvidar, porque o Senhor quer aquilo que é o melhor para nós. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos, ó Deus, ao retornarmos aos nossos lares, que o Senhor nos leve debaixo da Tua proteção. Te agradecemos também, Senhor, pela chuva que cai. Muito obrigado, Senhor, como estávamos precisando. E rendemos graças, Senhor, porque sabemos que o Senhor, no tempo certo, no tempo do Senhor, enviou essas chuvas para nos abençoar. Muito obrigado por isso, ó Deus. Nós te rendemos graças por tudo, em nome do Senhor Jesus.